Hoje o nosso canal recebe uma lenda da música instrumental brasileira. Carioca, vários anos de carreira, vários trabalhos espalhados. Ele, que já foi destaque na revista Guitar Player, ele, que já representou o Brasil no Rock in Rio, nas edições no próprio Rio de Janeiro e em Lisboa, nós recebemos hoje Fábio Rizental. Olá, bem-vindos ao nosso canal Márcio Braga Entrevista. Hoje nós temos aqui uma figura fantástica, o guitarrista, arranjador, maestro Fábio Rizental. Fábio, como você prefere que eu te chame? Fábio, maestro. Aliás, tem até uma questão interessante que logo de cara eu já vou colocar para você. Aqui em São Paulo, eu já vi o seu sobrenome sendo pronunciado de toda forma. Como se pronuncia? Realmente eu acertei? É Fábio Rizental? Oi, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo maestro, pelo brilhante guitarrista também. Agradeço aí a honra, o prestígio, né, que você está me dando, a oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho. Você pode me chamar de Fábio mesmo, meu nome se pronuncia Fábio Rizental, é um nome francês, a minha família veio da França no início do século passado, uma região chamada Alsácia, então é Rizental. Tá super legal estar aqui com você. Fábio, vamos começar com a mais clichê de todas as perguntas. Quais são as suas influências? Quem são os nomes que você carrega como influências que formaram esse músico que nós conhecemos hoje? Bom, minha trajetória foi o seguinte, eu comecei como autodidata, né, tocando violão com 16 anos, assim, adolescente, e eu, no final dos anos 80, né, começo dos anos 90, final dos anos 80, e eu, apesar de não ter vivido a época dos Beatles e tudo, eu era alucinado pelos Beatles, né, eu e outros amigos meus que tocavam. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu fui criado no Leblon, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu via todos aqueles músicos de rock, né? Que tinham, né? Nos anos 70, que eu gostava pra caramba, né? Led Zeppelin, todas aquelas coisas, e os Beatles foram assim, muito importantes na minha formação. Quer dizer, mais uma vez, apesar de eu não ter vivido a época, ainda era muito forte assim para mim. Eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei foi na época era vinil ainda, né? O CD estava para sair. Foi uma coletânea dos Beatles, maiores sucessos e tal. E depois eu me apaixonei, eu também adorava a música da Motown. Eu gostava muito de Jackson 5, né? do Steve Wonder, né? Então foi assim muita música popular brasileira também, a música pop americana e o rock, né? No começo, eu era adolescente, então então eu ouvia isso muito, Motown, soul music, né? Música negra, Beatles misturado com The Who, Led Zeppelin, né? Aquelas bandas de rock, Yes. Depois dos Beatles foi muito rock progressivo que eu ouvi, Yes, depois Rush. Então era isso tudo. E em casa, minha mãe ouvia muito Milton Nascimento, ela amava Milton, Chico Buarque, Tom Jobim. Então foi um caldeirão, né, de influências familiares, né, com esse tipo de música e mais as músicas que eu ouvia com os meus colegas, né, com os meus amigos, né, e tal, o rock, né, a música negra norte-americana, a música MPB, né, com a bossa nova, com os artistas, né, como Milton Nascimento, Chico Buarque, né, Caetano Veloso. E mais tarde, quando eu fui aprendendo, me apaixonei pela guitarra, né, e tal, passou a ser o blues. Então eu comecei, isso são as minhas influências, né? Eu citei alguns artistas para você, mas eu comecei mais uma vez como autodidata, né? Tocando violão, e logo depois, por causa dos Beatles, né? Por causa das bandas de rock, eu quis tocar guitarra, meus amigos tocavam guitarra e tal.
E eu comecei montando banda, né? Minha trajetória foi essa, montando banda com meus amigos, com música já autoral, né? Compondo tudo como autodidata, não sabia música, tudo de ouvido. E mais tarde eu entrei num curso de música para aprender teoria básica, né, e tal. E tive uma banda que chamava Malabaristas, que era uma banda, a gente gravou uma música do Herbert Viana do Paralamas, né? Eu com 3 meninas tocando, foi assim o meu começo. Assinamos um contrato com uma gravadora, né? Eu cedo, com 18 anos, 19 anos, eu já tinha um contrato com uma gravadora, gravando e conhecendo os artistas naquela época. Depois eu tive uma outra banda, essa banda do Malabarista acabou, que chamava Hangar 18, toquei muito pelo Brasil, que era uma banda já de hard rock, e comecei a acompanhar artistas também, como guitarrista. Toquei com vários artistas, toquei com o Nico Rezende, toquei com a cantora Rosana, toquei com aquela dupla da Jovem Guarda, Lenny Lilian. Tive a oportunidade de acompanhar o Jorge Benjó também num evento que ele fez particular, ele acabou fazendo um show inteiro. Eu toquei com ele, toquei com vários artistas como sideman, né, como guitarrista contratado, né, e sempre compondo, né, sempre com banda, com o meu trabalho. E depois toquei, que foi muito importante na minha formação, eu toquei muito em baile, com bandas de baile, bandas de festa, que você tocava todo tipo de música, de Frank Sinatra, Ray Conniff, a samba, heavy metal, disco music, e toquei também na noite, que também foi muito importante. Eu acho que para o músico, a grande formação do músico brasileiro são esses dois, é um tripé: a formação acadêmica, né, que hoje se tem muito acesso aí com escolas de música, escolas de jazz e tudo no Brasil, e música erudita, que sempre teve. O baile, que são as bandas que tocam para as pessoas dançarem todo tipo de música. E a noite, que você acompanha vários cantores diferentes, toca vários estilos diferentes. E isso dá uma base musical muito forte para o músico. Quem acompanhou o nosso último vídeo viu a pergunta que eu fiz para o Tiberê, e eu vou trazer essa mesma pergunta para você. Por que a guitarra? O que te levou a escolher a guitarra como seu instrumento de trabalho? Bom, Márcio, como eu tinha até citado antes, né, assim, no meio da nossa outra pergunta, mas eu vou ser mais específico para você, a guitarra foi em função de eu admirar muito essas bandas de rock inglesas, né, americanas, por causa dos Beatles. Eles trouxeram a guitarra, né, que era um instrumento de sideman, de acompanhamento, né, eles trouxeram para frente, né, passou a ser um instrumento que representava o artista, né, o Guitar Hero, né. Eu acho que eu vi aqueles caras todos tocando, Eric Clapton, Jimmy Page, e depois eu me apaixonei pelo blues, né, com o Eric Clapton. Teve um CD de blues que foi muito importante, que se chamava do John Mayall and the Blues Breakers, que com a participação do Eric Clapton, foi a primeira vez que quando eu ouvi esse CD, eu comecei a tirar esse CD, né, que eram blues, assim, eram blues rock, né, e foi muito importante isso para mim. Então eu me apaixonei pelo blues e pela guitarra através desses artistas, né, e a guitarra passou a ser o meu instrumento de expressão, né. Eu comecei ouvindo muito rock, né, como eu falei antes, o rock e dentro de casa MPB, por incrível que pareça, MPB, música mineira, né, 14 Bis, Milton Nascimento, Lobos, Beto Guedes e tudo. E essa mistura foi assim também muito importante para mim. E eu mais tarde a guitarra, ela passou a ser uma forma de eu expressar o meu temperamento e as minhas emoções mesmo, né? Ela passou a fazer parte de mim. Mais tarde eu vim a estudar, fiz um curso, eu tinha falado, um curso livre aqui numa escola que ensinava pelo método da Berkeley, do JIT, dos Estados Unidos, e eu tive depois a oportunidade de ir para fora e fazer um curso de verão na Berkeley de Boston, né, sobre harmonia funcional, um curso de verão rápido, né,
mas que me deu uma base de improvisação muito importante e introduziu o jazz na minha vida, né? Como eu falei, a minha formação foi toda de rock e música brasileira, música mineira, né? E bossa nova com Tom Jobim, e depois o jazz veio mais tarde, veio o blues e o jazz, né? Eu até me considero um guitarrista de blues rock, que flerta, né, com o jazz, né, faço a fusão, né, o fusion, né, com o jazz, e sou apaixonado pela música erudita, né, sou também, né, então eu flerto muito com jazz, eu amo jazz demais, mas eu também sou apaixonado pela música erudita, então isso. Essa é uma questão interessante, hein? Eu quero saber bem como funciona o seu processo de composição. Como você compõe, como você elabora tudo isso que nós conhecemos do seu trabalho instrumental. Bom, meu processo de composição, ele se dá da seguinte maneira, né? Antes, quando eu tinha citado para você que eu tocava naquelas bandas e tudo, que foram minha formação, aquelas coisas aquele momento em que eu era bem mais novo, né? Com 19, 20, 21, 22 anos, que eu tocava em banda de rock e tudo, tinha as minhas composições. Foi um momento que eu ouvia muitas referências que eu tinha, eram das bandas estrangeiras, né? Como eu te falei antes, do Yes, do Led Zeppelin, do Whitesnake, bandas de hard rock eu gostava, né? Na época também, uma Rush, né? E depois, quando eu fui estudar o jazz, né? Estudar a harmonia funcional, a minha cabeça mudou completamente, eu comecei a ter um entendimento da música e das complexidades da composição, né? De harmonia, de melodia e tal, e eu comecei a incorporar elementos, né, nas progressões harmônicas que eu compunha, diferente já, eu já não me contentava só com aquilo, eu entendi que a música, para se emitir um conceito musical, você precisava realmente, né, também da formação acadêmica, né? Para mim é muito importante a parte prática, as influências, as referências que eu tenho, o ouvido, a música, o ouvido que se desenvolve, né? A intuição, mas também a formação acadêmica. Então, como é que eu componho hoje, né? Eu comecei a investir no meu trabalho de música instrumental, eu já tinha algumas composições já prontas, mas de 10 anos para cá, porque como eu te falei, eu fui, né, toquei como sideman, servindo a outros artistas e tal, como músico instrumentista, e depois comecei a investir fundo na minha carreira como compositor e como artista, né, solo. E o meu processo criativo se dá da seguinte maneira: muitas vezes eu tenho uma melodia que vem na minha cabeça, então eu procuro passar isso para o meu instrumento, para a minha guitarra, tocar aquilo que me vem. Muitas vezes eu escrevo aquilo para eu não esquecer, eu gravo, né? E depois eu harmonizo aquilo. Muitas vezes, algumas vezes, vem a sequência de acordes, a progressão de acordes. Eu vejo, pô, que progressão interessante de acordes isso aqui e tal, e tento encaixar uma melodia em cima. Mas normalmente a primeira coisa que vem é a melodia, e aí eu começo a harmonizar aquilo, quer dizer, usando, né, vou desenvolvendo aquilo e vendo uma progressão de acordes interessante, né, naquela música, né, sem ficar muito apegado a nada em especial, né? Mas eu harmonicamente, com muita influência da música brasileira, da música do jazz e da próxima música erudita, as minhas harmonias tendem a ter algumas tensões, assim, uns caminhos, umas progressões que são, que sempre tem umas surpresas harmônicas, né? Os intercâmbios modais, umas coisas assim de composição, mas não é consciente. Naturalmente eu vou harmonizando aquela melodia. Então surge às vezes sempre a harmonia primeiro, mas geralmente a melodia primeiro. Fábio, eu trago para você uma questão do guitarrista Augusto Braga, da banda Rádios Quebrados. Ele pergunta uma coisa interessante. Sobre estudo, é óbvio que um músico como você estudou e estuda muito. Como você estuda ainda hoje? Qual é o seu processo, a sua rotina de estudos? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Oi, Augusto. Legal a sua pergunta, muito legal mesmo. Pergunta de músico, né? Músico. E, bom, primeiro eu continuo estudando, tá? Eu gostaria até de me dedicar mais, né? Quando eu estou perto de show, assim, que eu tenho show ou gravação de trabalho meu, o show que eu estou montando, o show novo, eu agora estou montando um show novo, na verdade já está pronto, né?
Mas aí eu intensifico as minhas horas, né? Passando as músicas, tocando os temas que eu apresento no show, né? E ganhando intimidade, né, com isso e colocando a minha personalidade, né? O meu estudo no começo, quando como eu aprendi sozinho, eu tirava muita música. Como eu tive que tocar muito em baile, né? Tocar muito na noite em baile, então eu tinha que tirar muita música de muitos guitarristas. Então eu tirava de ouvido e aprendia os solos e tudo. No começo eu não entendia muito bem como é que o cara fazia aquilo, né? As minhas influências na época que eu tocava com banda minha, eu ouvia, né, aqueles guitarristas que eram os guitarristas de rock, eu gostava, que eram, né, o Van Halen, o Steve Vai, o Joe Satriani, o Eric Clapton, né, os guitarristas de rock. Depois, quando eu comecei a ouvir jazz, comecei a tirar algumas coisas do Wes Montgomery, entender como é que era o Joey Pass, aqueles guitarristas de jazz tradicional, né, e o Charles Christian, que foi o primeiro de Guitar Hero, né, de jazz e tal, os guitarristas de blues, né, então eu tirava tudo de ouvido, Eric Clapton, né, então depois que eu fui estudar música, eu comecei a dividir o meu estudo, leitura de partitura, análise de harmonia, harmonia funcional, né? Análise de harmonia para ver a aplicação de escala, que eu fazia, analisava a partitura, né? Para ver que escalas eu iria usar, como é que o compositor montou aquilo, qual era a melhor escala para usar ali naquele momento, né? Por que usar aquilo. Estudo de arpejos e improvisação. Hoje, atualmente, eu continuo estudando muito improvisação, às vezes eu boto uma base de backing track, geralmente uma base de fusion, que tem sempre uma proposta harmônica um pouco mais sofisticada, que vai ser mais desafiante para mim. Continuo tirando música, às vezes tem uma frase de um guitarrista que eu ouço. Eu ouvi um guitarrista algum tempo atrás, até botei uma música dele no show. Então eu tiro as frases e procuro aplicar e boto na minha manga como repertório para mim, eu boto na manga, né, que eu fico guardado aquelas frases, aqueles licks, para eu aplicar com a minha personalidade, né, adaptar para a minha linguagem, né. Eu sou um cara que uso muita alavanca, então mesmo tocando, quando eu trabalho um pouquinho mais puxado para o jazz, né, mesmo assim eu uso um pouco a alavanca, eu toco gosto muito da Fender Stratocaster, eu tenho 2 Fender Stratocaster maravilhosas que são montadas para mim, né, com os picapes que eu escolhi, né, com a ponte que eu escolhi e tal. Então, enfim, então eu continuo estudando e o processo de estudo é mais ou menos esse, né? Estudo muito improvisação para eu ficar com muita segurança, né, para fazer e sempre o trabalho de estudo de improvisação. O Charlie Parker mesmo, Bird, dizia que quando você está estudando em casa, aos primeiros 40 minutos que você está improvisando, você está só jogando nota fora, está usando a parte mais cerebral, parte mais racional. Depois de 40 minutos improvisando é que você começa a trabalhar com o outro lado do cérebro, né? Que vem mais a parte intuitiva. E o guitarrista se chama Alan Hines. Alan Hines era o cara aqui de fusion, que eu achei assim, muito legal, com umas composições muito legais, com uma personalidade muito interessante, e coloquei até uma música num show chamado Falling Up, uma música muito interessante dele, muito bonita, um tema muito bonito. Então tirei o tema, né, escrevi para os meus músicos e toquei no show, né, o tema com a minha pegada, né, com a minha personalidade. Você poderia comentar um pouquinho conosco sobre os projetos que você já fez parte, pessoas com quem você já tocou, bandas que você já fez parte, trabalhos de estúdio que você já contribuiu? Conta pra gente um pouquinho. Oi, Márcio, eu já tinha até comentado antes, mas eu vou ser mais específico para você. Primeiro, trabalhos que eu integrei, eu toquei, eu tinha sempre um trabalho autoral, né, eram bandas minhas, gravei disco, fui para São Paulo gravar, tanto com essa banda chamada Malabaristas, eu era bem menino, né, eu tinha 19 anos, e assinei contrato e fiz programa de televisão bastante, né, e depois com o Hangar 18, que era uma banda também bem legal minha, que a gente viajou bastante pelo Brasil e tal, e com composição própria. E depois eu fui trabalhar como sideman. Eu toquei com a cantora Rosana, toquei eu falei, já citei, toquei com Lenny Lillian, toquei com
o Nico Rezende, toquei com vários artistas, tive a oportunidade de acompanhar o Jorge Benjó também, toquei, enfim, tive muitas oportunidades de fazer acompanhamento com cantores, Eduardo Filizolo, um cantor mineiro, artistas que não eram tão conhecidos e outros mais conhecidos como sideman, né, como guitarrista. E depois eu montei o meu trabalho autoral, meu trabalho de música instrumental. Eu fui para música instrumental porque eu achei que era a melhor forma de eu me expressar artisticamente, e o meu lado de compositor tinha crescido muito, meu como guitarrista também. Eu achava que a música popular ela também me trazia algumas limitações, né? Para eu poder comunicar toda a técnica que eu tinha, tudo que eu tinha adquirido, toda a experiência que eu tinha adquirido como artista e como músico. A música instrumental, ela além de ela ser uma música mundial, ela pode ser ouvida em qualquer parte do mundo, né? Quer dizer, eu não preciso, como não tem letra, né? Eu não preciso aprender japonês para tocar no então ela toca em qualquer parte do planeta e tal, e comunica as pessoas através, né, da própria música, da composição. Eu achei que era a melhor forma de eu me expressar artisticamente. E também ela não tem, o meu trabalho de composição e a música instrumental de maneira geral não tem muito limite de tempo. Eu faço a obra, eu tenho músicas minhas que duram 7 minutos, 8 minutos, né, que tem muito improviso, né, então e isso me dá uma liberdade muito grande de dizer quem eu sou, né? E eu estou com um projeto novo, sim, eu tenho vários shows, né, meus. Eu tenho o Noite de Minas, que foi em cima do meu último CD, em homenagem ao Milton Nascimento, e que é as minhas reinterpretações, com as minhas releituras da música do Milton, com arranjos meus, né, com os meus músicos. Eu tenho um show com a grande cantora maravilhosa Jane Duboc, que é uma das cantoras do Brasil de todos os tempos, né, no nível estratosférico, né? Eu tenho um show com ela, que nós cantamos e tocamos músicas do até canto algumas músicas do Milton Nascimento também, e com meus temas instrumentais. Eu tenho o meu próximo projeto agora, que é o meu show novo, se chama Guitarras do Brasil, onde eu toco não só composições minhas, como eu toco de grandes guitarristas brasileiros. Você tá alguns, Sérgio Dias, que era do Mutante, Pepeu Gomes, Toninho Horta. Então eu pego Ricardo Silveira, eu pego temas desses grandes guitarristas e toco no show com a minha pegada e tudo, toco músicas minhas e convido sempre um guitarrista desses, né, para fazer esse trabalho comigo, né. Eu tinha intenção de estrear antes da pandemia, né, do Covid. Eu tinha a intenção de estrear agora em maio mesmo, tá já fazendo o Teatro Rival, que é um grande teatro aqui no Rio de Janeiro, e convidar o Toninho Horta para fazer comigo, né, a própria Jane, a gente fazer as músicas do Toninho, fazer o trabalho tocando músicas de outros grandes guitarristas. Mas esse trabalho vai sair esse ano, né, e que é o meu novo projeto para viajar pelo Brasil todo. Fábio, você é um grande nome do Fusion, porém o seu trabalho é bastante conhecido em fazer arranjos de músicas de artistas já consagrados da nossa música. E é esse lado que eu queria conhecer um pouco de você, um pouco do Fábio arranjador. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Obrigado, Márcio, pelo apoio, pelo prestígio que você está me dando para o meu trabalho, né? O trabalho de arranjos são todos feitos por mim. Passado eu escrevo para os meus músicos, né, a parte dos arranjos, parte é muito criado também juntos. Eu dou muita liberdade para eles, a não ser coisas que eu acho que eu quero realmente. Às vezes eu escrevo uma convenção, né, eu escrevo uma frase e que eu acho que todos têm que tocar juntos, né, isso é tudo escrito para eles e a gente ensaia. Então esse Fábio, que você fala arranjador, né, o que faz o trabalho de elaborar tanto as frases melódicas contra as harmonias, ele parte toda da composição original. Quer dizer, eu componho uma música ou pego uma música, por exemplo, eu peguei uma música do Milton Nascimento ou do Lô Borges, eu tiro de ouvido a harmonia original, escrevo e logo em seguida eu começo, se eu quero, eu começo a reharmonizar alguns pontos, ou a reharmonizar da seguinte forma: eu coloco novos acordes, substituo, inverto os acordes na harmonia original, muitas vezes eu acho, sem deixar, sem
desrespeitar, né, a composição original, porque se falar por exemplo, de Milton Nascimento, Lobosa, as composições são maravilhosas, né? Então você tem que ter muito cuidado para não descaracterizar, né? E logo em seguida eu vou colocando todas as influências que eu tenho, como eu te falei, ouvi muito jazz, eu ouvi música erudita, e ouvi as bandas de rock progressivo, que tinham muitas frases, né, muitos fraseados que os músicos fazem em uníssono, abrindo vozes, né, e tal. Então eu procuro colocar, né, eu tenho tudo isso dentro de mim, né, tá tudo aqui dentro da minha mente, e a música instrumental por eu fazer um trabalho autoral, me dá a oportunidade, como eu não estou preso a uma fórmula de rádio, por exemplo, de midiática, né, quer dizer, a música vem para mim, eu toco como vem para mim, eu não estou preso, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar, e especificamente usar uma determinada fórmula para agradar fulano. Eu faço, óbvio, que eu quero que a música seja ouvida no mundo inteiro, que seja uma música que seja apreciada. Eu acho que todo artista quer ser apreciado. Eu até te agradeço aí todo o carinho que você está tendo comigo, né? Agora, mas eu procuro colocar toda essa formação, todas essas influências, todas essas referências musicais que eu tive, mais a formação acadêmica, esse tipo de música, dá a oportunidade de eu exercitar isso tudo, né, nos meus arranjos. Eu uso toda essa a formação, a experiência que eu tive convivendo com outros músicos, tocando baile, tocando na noite, tocando, acompanhando o artista, tocando a música, tocando o trabalho dos outros como guitarrista também, né? Respeitando, tocando pela música, porque a música, você tem que tocar pela música. O músico tem que tocar pela música, não por ele mesmo. Eu não posso tocar com um determinado artista, vamos supor que eu vá tocar citei o Benjor, ou tocar com o Paulinho Mosca, que é meu amigo, que eu conheço e tal. Eu tenho que tocar a música, a composição dele, respeitando, né, aquela composição. Eu não posso entrar fazendo, a não ser que ele me peça, não, eu quero que você faça, seja você aí. Aí o artista, na minha composição, me autorizou a isso. Senão eu tenho que tocar respeitando a composição dele. Né? Então, na minha música, eu tenho toda essa liberdade. O fato de ser compositor me dá essa liberdade. É isso. Fábio, vamos filosofar um pouquinho? Eu queria que você dissesse uma coisa pra gente. Música boa e música ruim. O que seria música boa e o que seria música ruim? E por que a dita música boa parece tão distante, tão inacessível e até às vezes um pouco elitizada para o nosso povo? Diz pra gente o que você pensa a respeito. Márcio, eu acho que música boa é a música que tem autenticidade. É uma música autêntica, não é uma música que tenta imitar a música de outro país ou um outro artista. Quando eu tento imitar alguém para eu fazer sucesso, por exemplo, né? Para eu ser aceito, para eu ser validado. Então, a música que tem autenticidade. Uma coisa, eu ter referências, por exemplo, como eu falei, estava até complementando, eu tenho influências além do jazz, do rock, do blues, da música popular brasileira e da música erudita. Na minha formação, eu tenho também da música caribenha, adoro música caribenha e eu acho que passa isso muito na minha composição. Mas uma coisa é ter referências, quer dizer, eu ter ouvido muito, ter tocado e eu criar com todas essas referências, buscar uma identidade. Então a música que tem autenticidade e tem identidade, ela passa uma verdade para quem está ouvindo. Isso eu acho a música boa. Óbvio que quando eu ouço música, eu tenho muito mais, hoje eu tenho muito mais refinamento para poder definir para mim o que é bom e o que é ruim, tá? Para mim. Então tem que ter, toda vez que eu tento usar fórmulas para ser validado, para fazer sucesso, ou seja, uma música que eu tento imitar, a música americana, a música alemã, sei lá, a música inglesa, que eu tento imitar, né? Imitar a cultura de um outro artista, de um outro país, para poder ser, porque o mercado vai aceitar melhor, né? Isso, né? Mesmo o mercado da música instrumental, por exemplo, na música instrumental, se eu começo a querer tocar igual ao, né, o Eric Johnson, tocar igual ao John McLaughlin, estou querendo tocar igual a guitarristas de jazz ou de fusion e querer fazer a música deles,
que tem a ver com a história deles, né? Porque eu acho que esse tipo de música, né? Uma coisa é eu apreciar, eu ter influências, né? Eu ter referências. Outra coisa é eu tentar fazer aquilo para ser melhor aceito, entendeu? Ou porque eu acho que vai dar certo, ou acho que vai ser mais palatável para as pessoas. Então isso define muito. Então o que é autêntico, o que é honesto, o que é feito com personalidade, realmente, que é feito com naturalmente eu vou, às vezes uma coisa muito simples. Então eu acho, em relação à questão econômica e social, óbvio, num país em que é muito pouco investido, né, na educação e na cultura, você fica com muitas poucas opções. Então você tem uma grande mídia aí, né, tem agora, através das mídias, né, da internet, das redes sociais e das televisões, né, você tem uma mídia que divulga um determinado tipo de estilo ou determinado tipo de estilo musical, e isso aí é massacrado, massificado. E num país em que você tem mais escolhas, você se dá mais opções de ter contato com outros estilos de música, né? Desenvolve a capacidade de refinamento, de escolha para o ser humano, né? Se eu fico jogando para o músico, por exemplo, uma coisa que eu falo para os músicos, você ficar jogando lixo no teu ouvido, o tempo todo ficar ouvindo determinadas coisas que são muito pobres de composição, são popularescas, simplórias, eu vou também a, 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 fazendo o meu ouvido, como mesmo, adestrando mal, essa é a palavra, eu escolhi ser, adestrando mal o meu ouvido, né? Vou adestrando a estar satisfeito com muito pouco. Então, o ideal é a gente ter uma maior democracia musical, em que dê mais opções e de escolhas para o ouvinte, né, para o público, para ele poder ter um refinamento. Se você só dá uma opção de um tipo de música, você vai fazendo esse público ficar muito limitado, e ele não consegue ter discernimento, não consegue ter e não desenvolve essa capacidade, esse livre-arbítrio. Poxa, não, isso aqui eu gosto, mas tem isso aqui também, né? Então esse mercado, infelizmente, do nosso país está muito centralizado num determinado aspecto da música, que é a canção, que é a música cantada, e uma música mais popularesca, né? Uma música mais palatável, uma música que já é feita para atender uma demanda, é uma música que é feita para lembrar alguma música que você já ouviu, aí o seu ouvido naturalmente acaba, uma melodia que você já ouviu, acaba aceitando, né? Isso, né? É isso. A gente costuma trazer para as nossas entrevistas um pouco de composições de outros compositores para que a gente possa discutir as ideias que eles trazem. E eu trouxe hoje uma frase de uma música que foi lindamente executada pelo 14 Bis, chamada Nova Manhã, onde eles dizem o seguinte: é distante demais uma nova manhã, que nem sei quando virá, mas virá. Ela é triste, ela é esperançosa também. Eu queria que você comentasse um pouco o que seria essa nova manhã que a gente pode esperar para a nossa música, para o jazz, para o fusion, para a bossa nova, para a música brasileira, para a boa música brasileira. O que seria essa nova manhã? Bom, interessante, né? Mas você citar o 14 Bis, que eu adorava quando era moleque, ia nos shows do 14 Bis, né? Achava o máximo, que tinha essa coisa mineira, né? Tinha essa coisa que eles têm, né? Dos músicos mineiros, e tinha uma coisa também Beatles, né? Muito influente, forte, né? E essa música eu conheço bem. Bom, eu acho que os músicos brasileiros de música instrumental, os músicos brasileiros que buscam realmente ter não tão comprometidos em fazer um determinado tipo de música, fazer a música que eles sentem, baseado na formação deles acadêmica, da experiência, das referências que eles têm, autênticas, honestas e tal, não tem que pensar em se preocupar com o futuro. O momento é fazer isso como um serviço, né, para as pessoas, para o meu semelhante, para o público. Na verdade, eu acredito que eu sou só um instrumento, né, eu sou só um veículo de algo para levar essa música não me pertence, a música pertence
né, a todos nós, né, e cabe a mim poder viabilizar isso. Então, quanto mais eu for uma boa ferramenta, um bom veículo para essa viabilização, estudando, é, persistindo, tendo perseverança, continuando tendo, não se me tornar o que acontece muito, infelizmente, com muitos músicos e compositores, ficam amargos porque não têm a resposta que eles desejavam. Isso não é tão importante. O sucesso ou a apreciação, é importante continuar fazendo e continuar dando a oportunidade das pessoas acessarem tipos de música diferentes, acessarem o que eu desejo falar para elas, né? Quer dizer, é importante para mim eu comunicar às pessoas, não, é isso que eu tenho para dizer. Eu gostaria que vocês avaliassem, né, o meu sentimento. Se é o meu sentimento, eu sou só um veículo de tudo que eu aprendi. Então, é um serviço, né? Tem que pensar sempre em qualquer atividade profissional, atividade artística, como um serviço para o grande público. E essa nova manhã, ela já está aí, né? A gente não tem que pensar muito em quando ela virá. A nova manhã é o dia de hoje, né? Na verdade, a gente só tem esse dia de hoje para fazer o melhor possível. Eu acho que nesse dia de hoje eu tenho que estar com essa consciência, procurando sempre divulgar o meu trabalho para atingir o máximo de pessoas, para tocar o coração do máximo de pessoas possível. Eu acho que isso é que é importante. Sem se preocupar muito com que, né, para a música instrumental brasileira, para o meu instrumento, para a guitarra, para essa música tão rica que é a música brasileira, que tem tantas influências do jazz, do rock, né, da música erudita, né, do chorinho, o importante é eu continuar desafiando, né, o ouvinte, né, porra, e apresentando coisas, né, que daquilo ali pode trazer um despertar, né, um despertar num determinado momento, entendeu? É isso. E já que nós falamos em Nova Manhã, eu queria saber da sua Nova Manhã. Quais são as novidades que estão vindo nos trabalhos de Fábio Rizental? O que você traz de novidade para o nosso público? Bom, Márcio, eu tinha te falado, eu estou com um show, no novo show, eu estou com vários shows montados, né, que são shows em que eu toco sempre músicas, composições minhas e faço homenagem a grandes compositores. Como eu falei, eu tenho um show com a Jane Duboc em homenagem ao Milton Nascimento. Eu tenho um show meu que se chama Noite de Minas, que que também que é do meu último CD. E eu tenho o Guitarras do Brasil, que é um show dos grandes guitarristas brasileiros, que eu faço homenagem aos grandes guitarristas brasileiros. E esse show eu vou procurar sempre convidar um guitarrista desses que eu vou estar tocando, né, no repertório com música deles, para tocar a música deles junto comigo, fazer uma participação no show. Aqui no Rio de Janeiro eu conheço muitos desses grandes guitarristas que são de jazz, de rock, enfim, de música brasileira de maneira geral, tal. E então o meu projeto agora eu vou lançar um single com uma música que se chama Bonita, é uma composição nova. Eu vou convidando um produtor que se chama Cassim, um grande produtor Cassim, que até tocou no meu último CD e tal. Ele é baixista e produtor, bem conhecido, tudo. Inclusive no último CD eu também tive a participação do grande maestro Wagner Tiso no CD, né, tocando uma música comigo, no meu show também. E essa música é o meu single novo. Eu vou lançar o Bonita agora, pretendo lançar até final de junho. E minha nova composição. Eu estou com várias outras composições também vinculadas a esse novo show, e essa composição também vou colocar nesse show. Vou fazer o lançamento do show, né? Pretendo fazer num grande teatro no Rio de Janeiro. A minha intenção é convidar o Toninho Horta, o grande, maravilhoso, um dos guitarristas do mundo, para fazer comigo, e a própria Jane também, que a gente já toca junto. Ela já gravou músicas do Toninho, então a gente vai fazer uma coisa junto, né, nesse show, e sempre dando a minha interpretação desses trabalhos, né? Sempre a minha maneira de tocar, a minha maneira de ver a música, né? Eu não toco
eu nunca penso em tocar igual o Toninho, por exemplo, que é até impossível. Tocar igual ao Ricardo Silveira, tocar igual ao, enfim, igual ao Sérgio Dias, tocar igual, enfim, a outro guitarrista. É a minha maneira de tocar aquilo, eu tenho a minha forma de interpretar, com a minha personalidade que foi desenvolvida com a minha experiência, com todas as minhas referências, com todas essas pessoas que eu toquei, né? Então é isso, né? Daqui para frente é single novo, é o show Guitarras do Brasil, e tocar ainda, né, no show com a Jane, o show com o show Noite de Minas, do Milton, né? Com composições minhas e de outros compositores famosos, né? Fábio, infelizmente, é tempo de pandemia. Nós não podemos fazer essa entrevista presencialmente. Mas é com grande alegria que eu recebo essas respostas que você nos deu. E eu queria lhe agradecer muito pelo cuidado que você teve conosco. Eu queria te pedir que deixasse uma mensagem para todos esses que acompanham o nosso canal. São tempos difíceis, mas a gente sabe que novos dias virão, bons dias virão, tempos de muita alegria virão. Deixa uma mensagem para o nosso público, por favor. Bom, Márcio, eu queria agradecer muito a você. Eu te agradeço muito assim, o seu prestígio que você está me dando, os elogios e tal. Eu sou só um servidor da música, eu toco pela música. Eu acho que todo artista, todo compositor, ele serve a algo muito maior, né? Um poder muito maior, que é o coração de todos nós, né? Toda essa música, ela está dentro do coração de todos nós. Cabe ao compositor, cabe ao músico, ao instrumentista, ele simplesmente tocar e despertar, se possível, esse sentimento que está dentro de todos nós. Então, eu sou só um servidor da música, e como artista e como compositor. Agradeço muito a vocês, eu tenho certeza que em breve nós vamos estar juntos, né? E agradeço também ao seu canal, eu desejo o maior sucesso. O sucesso é algo muito relativo, o sucesso que é para um, para outros é outra coisa. Eu já tenho realmente sucesso de eu poder levar a minha música para vocês, de eu ter pessoas que me dão oportunidade e que me dão um retorno de quanto elas se sentem felizes de me ouvir. Então isso aí para mim já é um sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. E em relação a essa questão do Covid, né, nesse momento que a gente está passando todo, é um momento muito importante, para mim muito interessante. Se eu quero dizer para vocês, eu estou trabalhando muito, né? Eu estou compondo, eu estou com meus planos, eu continuo gravando em casa, e às vezes eu tenho um trabalho encomendado para mim, eu continuo trabalhando bastante, né, em casa. Eu me adaptei, né, a essa questão da própria internet. A internet eu usei ao meu favor, né, para poder continuar me movimentando profissionalmente. Então eu estou super tranquilo, muito grato, né? Grato ao Deus que eu consigo por todas as oportunidades que sempre me deu, né? Que Ele me deu, né? As oportunidades que eu estou tendo, que vocês têm me dado. E eu queria deixar a mensagem seguinte, que esse é um momento de nós fazermos todos, né, uma reflexão de quanto essa vida é uma vida muito rápida. Essa passagem aqui é uma passagem muito frágil, e que nós temos que fazer o máximo possível para ter bons pensamentos, falar e dizer coisas que sejam positivas para o semelhante e servir ao semelhante. Isso é muito importante, mais importante do que fazer sucesso, ganhar muito dinheiro, ter muito prestígio, ser muito validado, essas coisas todas. O mais importante, às vezes, um gesto simples de amor, de tolerância, de bondade, com o meu semelhante, com quem está mais próximo de mim. Isso começa às vezes dentro da própria família, né? Então, se eu conseguir tocar o coração de um familiar meu, eu consigo tocar o coração de um vizinho meu, e isso vai reverberando em toda a sociedade. Então é um momento para todos nós termos essa reflexão a respeito da grande ilusão, né? Não nos iludirmos, procuramos valorizar o dia de hoje o máximo possível. E com agradecimento você achou que seria a última questão, né? Nada feito. Tenho mais uma questão para você. Quem você chamaria para participar de uma entrevista dessa conosco? Lança seu desafio, Fábio.
Bom, mas quem eu desafiaria, eu tenho um guitarrista que eu admiro muito, que é o Mark Lambert. É um guitarrista que tem um trabalho, é um guitarrista que tem um trabalho de fusion, de jazz, de blues. Ele é um camarada, assim, grande músico, né? Ele não é brasileiro, né? Ele é um guitarrista americano. E o Mark, eu acho que é um cara que poderia trazer, acrescentar muito aqui esse canal, com a experiência dele. Acompanhou já vários artistas. Nós tocamos no Rock in Rio juntos, né? Em Portugal. Fizemos em Portugal, acho que no Rio de Janeiro também, eu lá em Portugal, ali com um trabalho lá, e eu também, na mesma, tocamos na Rock Street em Portugal, e ele é um cara muito gente boa, né? Ele tocou no Renascença, na banda Renascença, é um guitarrista de altíssimo nível, de nível internacional, e esse é um cara que talvez que vai fazer, está fazendo agora, eu fiz semana passada, ou essa semana fez um show até, um live do Blue Note, né? Eu toquei no Blue Note do Rio, ele também tocou com vários trabalhos dele. O Mark Lambert é um cara muito bacana, é um guitarrista gente boa e grande música, que poderia, um grande artista, poderia fazer um trabalho aqui com vocês, mostrar o trabalho dele. Valeu, Márcio, grande abraço. Muito bem, obrigado, Fábio. Bem, essa foi a nossa entrevista com o Fábio Rizental. Se você ainda não conhece o trabalho dele, procure, conheça, valorize o trabalho dos nossos músicos. E você? Inscreva-se no nosso canal. Até a próxima entrevista.